realmente eu gosto da aula, na verdade, e não tenho muita chance, mas que estou muito feliz de ter recebido o convite do DIES de poder estar com vocês hoje. O tema me parece extremamente atual. O cooperativismo está hoje forte e crescendo e tendo importância no mundo, assim como o sindicalismo. Então, a relação entre essas duas instituições do movimento operário é um tema, eu diria, bastante atual, mesmo no Brasil e certamente em todos os demais países. Eu vou dar uma aula histórica. Para mim é o jeito de explicar as coisas na ordem cronológica, o que veio antes e o que veio depois. E eu vou começar com a Revolução Industrial. Por quê? Porque a classe operária nasceu da Revolução Industrial. Não só a classe operária, como a classe capitalista. As duas classes fundamentais das sociedades contemporâneas do mundo nasceram no século XVIII, quando surgiu, finalmente, o capitalismo industrial. Então, eu vou, a partir disso, explicar para vocês como se deu essa evolução, como é que os sindicatos foram inventados, como é que as cooperativas foram inventadas e como é que essas duas entidades se combinaram nas lutas da classe operária desde então, ou seja, dos últimos 300 anos, se não mais. E como já foi dito pelo professor Caramba, isso é uma aula, isso não é bem uma conferência. Eu prefiro a aula, porque eu gosto de dialogar. Para mim é fundamental ouvir vocês também. De modo que, se eu estiver dizendo alguma coisa que não esteja clara, vocês me interrompam. Okay? Vocês têm todo o direito. Olha, eu não estou entendendo bem o que você está dizendo. Eu estou entendendo uma coisa, será que é isso mesmo? Isso a mim ajuda, eu quero ser entendido. E no fim nós vamos ter um período em que nós vamos trocar ideias. Aí os que discordam terão toda a oportunidade de colocar o seu ponto de vista. Nesta parte, durante a exposição, eu peço que vocês só me interrompam por questões de entendimento. Okay? No que se refere à discussão, se isso é verdade, não é, etc., o melhor é fazer isso no fim. Tudo bem? Ok. Vou começar antes da Revolução Industrial. Como é que era na Inglaterra, que a Revolução Industrial, como vocês todos sabem, surgiu na Inglaterra e na Escócia. Como é que era o mundo do trabalho naquele país? A Inglaterra já era um país economicamente avançado no século XVIII. E ele exportava principalmente tecidos. O tecido era uma commodity, era uma mercadoria extremamente importante no comércio europeu, principalmente depois da conquista da Índia. Através da conquista da Índia pela Inglaterra veio o algodão, era uma fibra que não se conhecia na Europa. Ela revolucionou a indústria têxtil, criou a oportunidade para os europeus terem roupa de verão. Antes a fibra básica era só a lã quente, como vocês sabem. Enfim, nessa altura, antes da Revolução Industrial, a fabricação dos tecidos era feita por camponeses. Não havia fábricas. Era artesanal. A fabricação dos tecidos era feita em teares e em rocas de fiado. A
fiação era um trabalho feminino. Em inglês, fiandeira é spinster. Spinster em inglês é sinônimo de solteirona. Ou seja, uma mulher que não casou é chamada de spinster, que vem do fato de que, não tendo casado, ela tinha que se sustentar. E o trabalho, geralmente, dessas mulheres era a fiação. A mulher fiava, o homem tecia. O trabalho no teor manual era pesado. Era uma máquina grande, não é bem uma máquina, era um instrumento artesanal que havia a trama dos tecidos, dos fios e uma parte móvel que exigia bastante força para tecer junto a essa trama dos tecidos os outros tecidos que vinham no sentido transversal para que daí surgisse um pano. E depois era usado por uma porção de manufaturas. Era um trabalho masculino. Então os homens teciam, as mulheres fiavam. Esse trabalho era feito no inverno, porque na Europa, durante o inverno, não dá para fazer qualquer atividade ao ar livre. No inverno há neve, temperatura que é abaixo de zero, e evidentemente não se faz nada da agricultura, os animais não vão ao pasto, que não tem como comer, coberto de neve, coberto de gelo, e os trabalhadores no inverno, os camponeses, ficavam ociosos, por assim dizer. Então, os comerciantes, estou falando do capitalismo comercial, que precede o capitalismo industrial. Então, no capitalismo comercial, os comerciantes iam ao campo e forneciam a matéria-prima aos camponeses. E eles devolviam depois sob a forma de tecido o que eles tinham decidido sob a forma de fibras. Eles faziam os fios e depois faziam os tecidos. E eram pagos para isso. Entendam que eles não eram assalariados. Eles eram produtores autônomos. Eles eram contratados pelo comerciante para fazer esse trabalho produtivo. Eu estou falando especificamente da tecelagem porque a Revolução Industrial ela nasceu exatamente nesse setor. Mas isso valia para uma série de outros setores, o trabalho de madeira, o trabalho de couro, enfim, de todas as matérias-primas, era deste jeito que eu estou descrevendo. Era uma forma muito tradicional de trabalhar, que vinha desde a Idade Média. Os trabalhadores se organizavam, ou eram organizados em corporações de ofícios, que eram regulados por lei. O ofício organizava o trabalho dos seus sócios. Não era sindicato ainda. Era uma sociedade de produtores autônomos. Basicamente havia mestres, que eram, digamos, os trabalhadores mais antigos, mais conhecedores. Mestre, por acaso, tem até hoje essa conotação de sabedoria e experiência, que trabalhavam com aprendizes, aprendiam-se trabalhando. Eram jovens que moravam com o mestre e, como se fosse parte da família dele, aprendiam o ofício. Depois de vários anos trabalhando com o mestre, eles se transformavam em oficiais
Algumas vezes, depois de se formar como oficiais, largavam o mestre e iam viajar. Era muito comum os oficiais viajavam de cidade a cidade, trabalhando algum tempo em cada uma delas, mas costumavam se locomover. E eles tinham uma organização, a corporação tinha bastante força. Ela veiculava o trabalho. É bem interessante entender isso. Os trabalhadores eram donos dos seus instrumentos de trabalho. Os camponeses tinham a sua terra, tinham o seu arado, tinham algum gado, enfim, trabalhavam com os meios de produção que eram deles. Os artesãos, da mesma forma. Estou falando agora não de artesãos que trabalham só no inverno, mas que trabalham o ano inteiro. O trabalhador, o artesão que não é camponês, passava uma boa parte da sua vida trabalhando para o mestre até se tornar oficial e ganhar autonomia. O fundamental que eu queria chamar a atenção é de que os trabalhadores eram donos dos seus instrumentos de trabalho. Isso vem lá atrás. Foi com a Revolução Industrial que se dá a separação entre o trabalho e os meios de produção. Portanto, nascem duas classes que são as classes básicas do capitalismo hoje em dia: a classe operária e a classe capitalista. Essas duas classes nascem ao mesmo tempo. É óbvio, né? O capitalista é aquele que emprega trabalhadores. Os trabalhadores são os que vendem a sua capacidade de produção em troca do pagamento mensal, que é o salário. Uma não poderia nascer sem a outra. Então, vamos falar um pouco da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela começa por inventar máquinas automáticas. Antes da invenção das máquinas automáticas, a força que movia o trabalho era a força do trabalhador. Ele tinha que ter força, o homem tinha que ter força de manejar aquele tear manual, a mulher tinha que ter força para pisar, era uma roda e era acionada com os pés, a roda de fiar. A grande revolução industrial foi inventar instrumentos de trabalho que não precisavam da força humana. Os primeiros eram movidos à força hidráulica. As primeiras fábricas são construídas à beira dos rios. Como hoje nós usamos a energia elétrica gerada pelo movimento das águas, o Brasil é um brilhante exemplo disso. Mais de 80% da energia em nosso país é de origem hidráulica. Naquela época já se conhecia, havia moinhos para moer trigo e outros produtos à beira dos rios, porque era possível captar, mediante moinhos, a energia das águas que se movimentam. Então, a indústria nasce à beira dos rios. Queria chamar a atenção de que no sistema pré-industrial era proibido inovações técnicas. Eram proibidas. Por quê? Porque elas viriam a prejudicar os mestres, os oficiais que estavam trabalhando a moda tradicional, como o avô, o bisavô trabalhavam. Era proibido mudar. E quando surgem as primeiras máquinas, primeiro as máquinas de fiar, são as primeiras que são inventadas por volta de 1740, máquinas de fiar que são movidas por moinhos de água à beira dos rios.
Obviamente, isso deixou milhões de mulheres sem trabalho e sem ganho. Isso era proibido. Isso não podia acontecer. Mas aconteceu. Inventaram as primeiras máquinas e as pessoas começaram a usá-las em detrimento dos fiandeiros e, sobretudo, fiandeiros. Os prejudicados, que tinham suas corporações de ofício, imediatamente se dirigiram à Câmara dos Comuns, ao Parlamento inglês, e pediram que a lei fosse aplicada. Ou seja, fossem proibidos as fábricas de fios. E aí houve uma decisão histórica sem a qual não haveria revolução industrial e o mundo hoje seria muito diferente do que é. Os membros da Câmara dos Comuns, os deputados, discutiram evidentemente o assunto e resolveram não fazer nada. Ou seja, não aplicar a lei. Qual seria o motivo? O motivo era, e foi assim dado, de que se a Inglaterra proibisse essas novas máquinas que estavam se multiplicando, outros países aplicariam. Então, você teria a França, ou a Itália, ou a Espanha, ou seja lá quem, se industrializando, e a Inglaterra ficando na Idade Média. Isso para a Inglaterra seria, obviamente, um enorme prejuízo. A Inglaterra era uma grande exportadora dos produtos têxteis e certamente perderia o mercado. Então, por uma razão econômica inegável, eles não estavam errados nisso, os trabalhadores foram arruinados. O efeito da Revolução Industrial foi a ruína total, não só dos tecelões e das fiandeiras, mas todos os trabalhadores, que trabalhavam com palha, que trabalhavam com pedra, que trabalhavam com madeira, enfim, com todas as matérias-primas, porque as máquinas não ficaram só na indústria têxtil. Era possível e acabou se aplicando a máquina automática, a máquina movida a uma energia não humana a toda e qualquer atividade. Isto é a Revolução Industrial. Eu estou usando o presente indicativo e não passado, porque a Revolução Industrial não acabou. Nós estamos vivendo a Revolução Industrial hoje em dia. E a grande invenção, a chamada terceira Revolução Industrial, como vocês todos sabem muito bem, é o computador. Não é? E ninguém pensou em proibir o computador. Mas que o computador, aplicado à indústria, robótica e tudo que vocês sabem, jogou no desemprego milhões e milhões de trabalhadores do mundo inteiro. Eu, pessoalmente, se pudesse decidir, não proibiria o computador. Não dá para não aceitar as conquistas da ciência e aplicá-las à vida humana. Pelo menos essa é a minha opinião. Agora, vocês todos provavelmente viveram, nos últimos 20, 30 anos, a grande discussão do desemprego tecnológico. Ou seja, o desemprego causado pelo aumento enorme de produtividade a partir de uma revolução industrial. Quando eu estou falando da revolução industrial do século XVIII, eu acho que vocês estão entendendo porque vocês viveram a revolução industrial, a terceira. Historicamente, nós distinguimos 3 revoluções industriais. A primeira, no século XVIII e XIX, que são as máquinas, primeiro movidas à energia hidráulica, posteriormente à energia do vapor. Aí se inventou a locomotiva, as ferrovias, a navegação a vapor, grandes inovações que, mais uma vez,
Quem pagou o pato foram os trabalhadores, inevitavelmente. Então, a partir daqui, surge o movimento operário. É claro que os trabalhadores prejudicados reagiram. E como é que eles reagiram? Bom, eu vou contar uma historieta. Quando se inventou as máquinas de fiar, os fios ficaram muito baratos, muito mais do que eram, porque exigiam muito menos trabalho humano, muito menos força, etc. A velocidade com que se conseguia fiar estava extremamente maior do que quando você usava a mulher pisando naquela alavanca para fazer a roda girar. Esse progresso, evidentemente, custou muito aos trabalhadores. E surge uma nova classe social, que são os capitalistas, ou seja, são os comerciantes que, em vez de entregar matéria-prima ao trabalhador, de receber o produto pronto e pagar pelo trabalho, resolvem instalar as máquinas dentro de um prédio próprio, que é a fábrica, isso foi inventado nessa ocasião, e contratar os trabalhadores o ano inteiro. Em vez de fazer isso no inverno, quando a atividade agrícola não era praticável, eles inventaram, por assim dizer, o trabalho assalariado. Pergunta: não havia assalariados antes? Havia. Sabe para quê? Para servir os nobres. A classe alta, a classe rica, tinha empregados domésticos, para cuidar da cocheira, para cozinhar, para limpar, como temos hoje. Então, a classe assalariada na época eram empregadas e empregados domésticos. Com a indústria surge uma nova classe assalariada, uma classe assalariada que trabalha com meios de produção alheios. Este é um momento historicamente fundamental. Os trabalhadores deixam de ter a propriedade dos instrumentos que eles usam para trabalhar. O proletário é uma pessoa que se caracteriza pela ausência. Ele não tem a propriedade que normalmente todos têm. O soldado tem a propriedade da sua espada, ou do seu fuzil, o caçador, enfim, todas as profissões as pessoas tinham os seus instrumentos e, consequentemente, tinham autonomia. Não tinham que obedecer a ninguém. Eles vendiam os seus serviços ou vendiam o que produziam. Está claro isso? O trabalhador, ele surge pago pelo tempo. Salário é isso. Você é pago pelo tempo que você trabalha. Por mês, por semana, pouco importa, mas é pelo tempo. E você está sujeito, durante o tempo que você é pago, a obedecer ordens. É um trabalhador subordinado. A classe trabalhadora, essa classe trabalhadora a qual nós pertencemos, eu diria com muito orgulho, ela vem substituir os escravos. Os escravos e os servos. Eram os que tinham que obedecer antes. Os escravos praticamente não eram considerados soltos. Eram equivalentes aos animais. Você podia matá-los, você podia castigá-los, você podia fazer o que você quisesse com eles. Homens e mulheres. Os servos tinham direitos tradicionais. Portanto, era melhor do que ser escravo. Mas eram basicamente também trabalhadores dependentes e subordinados. Esses trabalhadores que vão trabalhar nas fábricas, eles não têm nenhum direito.
nenhum direito. Porque é uma coisa nova que surge naquele momento. E comparativamente, eles têm sorte, pelo menos eles ganham o salário no fim do mês. Porque os artesãos que continuam tentando trabalhar com seus instrumentos tradicionais estão perdendo o mercado. O seu produto vai ser vendido muito mais caro do que o produto feito com as novas máquinas. Está claro? Porque custa muito mais trabalho. Mas ninguém vai pagar a mesma coisa a mais porque foi feito à mão. Embora é interessante observar isso, a qualidade do produto feito na máquina é inferior, em geral, ao trabalho manual. Até hoje, o artesanato existe por causa disso. Eu estive esse ano num país em que ainda se trabalhava os tecidos, se trabalha os tecidos à mão. Eu vi uma menina, 15 anos aproximadamente, pelo que me pareceu, tecendo seda no tear manual. O país chama-se Butão. Eu fui lá para ajudar a pensar como medir a felicidade interna bruta, supostamente se tornará o principal objetivo dos governos do mundo. Mas eu me lembro até, que foi esse ano, ver ainda como era o mundo pré-industrial. De qualquer forma, o que eu queria introduzir agora é a luta de classes. A luta de classes nasce na Revolução Industrial. As primeiras fábricas têxteis, porque quando começa a Revolução Industrial se faz no fio, o fio fica parado. Mas fica de raiz. Ou seja, você produz com as máquinas muito mais fios do que os teares manuais poderiam utilizar. Estava sobrando fio, faltando tecido. E o que aconteceu? Se inventou a máquina de tear, máquina de tecer, que é o tear mecânico. E isso arruinou completamente os homens também. Primeiro foram as mulheres, que eram as fiadoras, as fiandeiras, e depois foram os homens. E aí as primeiras fábricas de tecidos misteriosamente pegavam fogo antes de serem inauguradas. Coisa, não? Uma vez aqui, outra vez lá, pegava fogo. Inclusive porque as máquinas eram de madeira. Depois tornaram-se de metal. Mas inicialmente, as primeiras gerações eram um material fácil de queimar. Ou seja, os quebradores de máquinas eram a primeira reação da classe operária a uma situação, eu diria, trágica para eles. Perdiam não só dinheiro, o seu bem-estar material, eles perdiam sua autonomia. Para o trabalhador que era um oficial no seu ofício e passa a ser um mero servidor da máquina, a sua função é impedir que a máquina pare. Nada mais que isso. É uma perda de status, perda econômica, perda de autonomia. Obviamente, os trabalhadores reagem, e reagem organizadamente, destruindo